Em 2022, uma história abalou as estruturas da DC Comics e simplesmente arrebatou o Eisner Awards, simplesmente o Oscar dos quadrinhos. Hoje vamos falar, sem spoiler, de Supergirl, Mulher do Amanhã, uma obra de Tom King, Wilkes Evely no traço e Matheus Lopes nas cores. E fique atento, não é uma história genérica de super-heróis, é uma obra existencialista e que serviu de base para o novo filme da Supergirl. Mas por que ela se tornou tão importante? Por que essa obra ficou tão badalada nos últimos tempos? É justamente isso que vamos discutir no episódio de hoje. Antes da gente seguir com o plot da HQ, a gente precisa organizar a casa e organizar a cronologia que envolve a personagem. Se você é um leitor lá dos anos 90, obviamente você vai se lembrar da Supergirl do Peter David. Sim, aquela que era um anjo da Terra fundida com a Linda Danvers. Esqueça ela. Aqui temos a Kara Zor-El original. Mas aí você deve estar se perguntando, ela não morreu lá em 80 e pouco, durante a crise das Infinitas Terras? A resposta é sim. Ela foi trazida de volta por Jeff Loeb lá em 2004, num baita retcon. Nessa história de Jeff Loeb, que foi recentemente trazido num formato estranhamente absolute da DC pela Panini, o que acontece é que a personagem ficou presa num fragmento de nave e ela, depois da destruição de Krypton, ela ficou à deriva e ela é encontrada pelo Batman justamente nessa fase. O ponto-chave que Tom King quis trabalhar nessa obra aqui é que realmente como seria essas últimas memórias de experiência pós-traumática da Kara tendo visto o seu planeta ser destruído, essa coisa que inunda a personagem de niilismo, e é justamente esse o ponto trabalhado aqui por Tom King. Ele levanta a questão, né? A personagem vai ser engolfada por todo esse niilismo da perda do seu povo, do seu planeta, né? Ter sido o peso de ter sido a última sobrevivente, né? Isso faz a personagem refletir bastante, né? E até cair nesse niilismo que cresce cada vez mais. Ou ela vai dar a volta por cima e encontrar esperança no fim dessa jornada, né? E é justamente a indagação que é feita nessa obra. E é nesse ponto que a gente pode entrar no plot da história. Com um roteiro que bebe e faz homenagem à bravura indômita, Supergirl, Mulher do Amanhã é absoluto cinema. Ela viaja para um planeta de sol vermelho justamente para ter um momento de vulnerabilidade, né? Dela sentir dor e trabalhar com aqueles traumas e sentimentos do passado, sabe? Ela fica bêbada ali, ela quer simplesmente sentir um pouco, né? Ela quer sentir o peso, que ela quer exorcizar aqueles fantasmas do passado. E é justamente lá que ela conhece Ruth, uma jovem camponesa cujo pai foi assassinado pelo vilão Cran. Ruth quer vingança e tenta contratar a Supergirl como mercenária. O que se segue é um road movie intergaláctico, exatamente aquele gênero de filme que trabalha não só um final de impacto, mas que a jornada em si era o ponto-chave de toda a experiência e desenvolvimento e amadurecimento dos personagens. É um western espacial onde a figura da Supergirl fica num dilema, né? Ou ela vai ensinar lições de esperança para a menina, ou ela vai apresentar esse ciclo de vingança que ela não consegue quebrar, esse ciclo de ressentimento ao qual ela vive. E é justamente essa reflexão que é trabalhada aqui, principalmente com a dinâmica, através da dinâmica das duas personagens. E agora eu te apresento 5 motivos para você não deixar de conferir esse material. Motivo 1, a arte de Wilkes Evely. A brasileira Wilkes Evely é de fato a alma dessa HQ. O traço dela simplesmente lembra clássicos europeus do gênero. Cada página é um pôster. Sério, simplesmente dá vontade de rasgar a revista e sair colando pelas paredes. Ela cria mundos que parecem vivos, orgânicos e assustadoramente vastos. Motivo 2 é um space opera completo. Se você ama Star Wars, Duna, essa HQ é um prato cheio. Esqueça cenários genéricos. Aqui temos piratas espaciais, cidades flutuantes e tudo numa escala épica que raramente vemos em quadrinhos da linha. E eu repito aqui, parece coisa de quadrinhos de fantasia e sci-fi europeus, material clássico mesmo. Motivo 3, voz própria da personagem. Pela primeira vez em décadas, e olha que eu só vi isso acontecer com o Peter David, que é um escritor top de linha, de realmente desenvolver
uma voz própria para a personagem, uma personagem carismática e principalmente humana. Lá com o Peter David ainda tinha a questão dela dividir corpo com a Linda Danvers, né, com uma humana propriamente dita. E essa coisa era muito bem trabalhada lá. Aqui essa nuance de humanidade é muito bem explorada aqui e demorou um tempo para desenvolver uma Supergirl nesse calibre de novo. Em outros autores, eu sempre vejo uma Supergirl muito genérica, quase um Superman de saia, sabe? Motivo 4, narrativa épica. A história é narrada por Ruth no futuro, e essa questão das duas serem sobreviventes, né, conversa muito bem ali entre elas, e é justamente o link que estabelece extrema empatia da Supergirl pela menina sobrevivente. E o tom que a Ruth usa, né, é bem daquela estrutura épica dos contos, né, que tem um peso de mito, de lenda e de folclore, aquela coisa da tradição passada de maneira oral e chegou até você, leitor. E essa experiência, de fato, é bem imersiva e interessante. Motivo 5, roteiro rico. Tom King, que foi um agente da CIA já em seus tempos pregressos, usa toda essa bagagem para desenvolver coisas de traumas, guerras, conflitos morais, tudo muito bem trabalhado e desenvolvido aqui nessa história. É um texto poético, denso e que realmente justifica o prêmio que levou. E para finalizar esse vídeo, é impossível não falar, não citar do filme. O próprio trailer está maneiríssimo, belíssimo e tem tudo para realmente levar para as telonas uma história de peso. A DC simplesmente incorporou essa obra aqui como o DNA do filme, estrelado por Millie Alcock, que é conhecida lá do Casa do Dragão, que para mim está muito bem na personagem. Se você quer estar preparado para o filme, ler essa HQ não é opcional, é obrigatório. Supergirl, Mulher do Amanhã, realmente é aquela HQ que já nasce clássica. Lá no início eu estava vendo muito daquele fuzuê em cima da obra e eu estava com muito ceticismo sobre ela. Mas realmente, assim, fui dar uma chance e realmente é uma baita experiência visual ler esse material aqui, tá? É simplesmente uma história sobre esperança sobrepondo o niilismo, sobre a solidão na vastidão do espaço, sabe? São dois conceitos que eu gosto muito quando bem trabalhados, sabe? Se você ainda não leu esse material lançado pela Panini, né, relançado na verdade, porque já esgotou umas 2 ou 3 vezes aí, corre atrás que vale cada centavo. Bom, agora é com vocês. Diz aí nos comentários o que vocês acham desse material, quais são as expectativas para o filme. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e divulgar para nos ajudar a crescer dentro da plataforma, beleza? Então nos vemos no próximo vídeo. Até!